A tabela abaixo apresenta 3 características de Ana e Benedito: idade A, número de horas de trabalho por dia B e tempo para estudos diariamente C. É correto afirmar que a grandeza B é... Agora ele faz 4 afirmativas, tratando da proporcionalidade direta ou inversa da grandeza B em relação às grandezas A e C. Vamos ver qual é a correta, só há uma correta, mas antes vamos discutir o que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais têm a seguinte característica: se uma delas diminui, a outra também diminui. Se uma delas aumenta, a outra também aumenta. Só que essa diminuição e esse aumento, eles não se dão de um modo qualquer. Eles se dão da seguinte forma, da forma relacionada aqui por essa equação. Se nós dobrarmos x, o y também dobrará de valor. Se nós triplicarmos o valor de x, o y também triplicará de valor. K aqui é uma constante. Então, sempre que vocês virem uma equação como essa, y igual a kx, sendo k uma constante, vocês podem dizer que y e x são grandezas diretamente proporcionais. Note que se diminuirmos o x passar, por exemplo, a ser x sobre 3, né, 1/3 de x, o y passará a valer 1/3 de y. Né? Teremos um fator 1/3 aqui, né, na frente do k. Esse 1/3 teria vindo da diminuição de x, que passou a valer x sobre 3. Então, diminuindo o x, você diminui o y e não diminui de um modo qualquer. Diminui proporcionalmente. Quando a gente fala a palavra aqui proporcionalmente, nesse contexto, a gente está se referindo a um mesmo fator. Quer dizer, se o x dobra, o y dobrará. Se o x cai a 1/3, o y também cairá a 1/3. Isso significa que y e x são grandezas diretamente proporcionais. Essa equação é a equação que permite você resolver um problema via regra de 3. Toda vez que você puder resolver um problema via regra de 3, é porque é essa equação que está relacionando as grandezas em questão. Por exemplo, em química, há muitas soluções que saem via regra de 3. Se você dobra, por exemplo, a massa de soluto numa solução, você dobrou o número de moles desse soluto na solução. Então, a relação que permite você trabalhar com a regra de 3 é esta que aqui está. Se você tiver kx somado a uma constante, você já não pode mais fazer regra de 3 para resolver o seu problema, a não ser que essa constante fosse a constante 0, que aí na realidade continuaria a ser y igual a kx. Então, só essa relação aqui permite a aplicação da regra de 3 na forma direta. Na forma inversa, agora passaremos a discutir. Grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais têm uma característica inversa a essa aqui. Se uma delas cai, por exemplo, o x cai, o y aumenta de valor. Ou, se o x aumenta de valor, quem cai é o y. Essa inversão de comportamento ela não se dá também de qualquer modo. Ela se dá de um modo específico, isto é, o x, quando aumenta de valor, força uma queda no valor de y na proporção inversa. Isto é, se o x dobra de valor, o y cai a metade. Se o x triplica de valor, o y cai a 1/3. Grandezas assim são ditas inversamente proporcionais. O k aqui é mais uma vez uma constante. Então, quando a relação entre as grandezas for desse tipo, você poderá usar regra de 3 também, só que na forma inversa, né? Na direta é essa aqui em cima. Feita essa discussão, podemos então passar a aplicação desse conhecimento no nosso problema em questão. A grandeza A, esta que aqui está, ela aumenta na proporção 30 sobre 20. Quer dizer, a idade de Ana é 20. A idade de Benedito é 30.
Então, essa grandeza A, nessa coluna, aumenta de 20 para 30. Dividindo, então, 30 por 20, nós obtemos o fator 3 meios. Isso é, se você multiplicar 3 meios por 20, você vai obter o 30. Então, houve um fator 3 meios de aumento, né? No caso, 3 meios é 1,5, né? É um número maior do que 1. Então, você aumentou quando multiplicou por ele. Obviamente, você já viu que aumentou porque foi de 20 para 30. Então, houve aumento. B diminui na proporção. Quando nós percebemos que A aumenta e já estamos vendo aqui que o B diminuiu, né? O A foi de 20 para 30 e o B foi de 9 para 6. Já sabemos, então, que B não poderá ser diretamente proporcional a A. Terá que ser, se for o caso, inversamente. Dependerá do fator ter que ser o fator inverso. Vamos ver o que acontece. B diminui na proporção 6 para 9. Note que era 9 e passou a ser 6. Então, da mesma forma que fizemos aqui, dividindo 30 por 20, aqui nós vamos dividir o 6 por 9. Ao fazer isso, notamos que podemos simplificar e o fator é de 2/3. Note que B diminui na proporção 2/3, que é uma fração inversa a 3 meios. Então, B diminuiu na proporção inversa. Logo, A e B são grandezas inversamente proporcionais. Portanto, daqui você já sabe que você vai poder decidir a correta. Por enquanto, porém, ainda não vamos marcar, que vamos fazer a análise para C, para efeito de treinamento. Então, a letra C aumenta, está evidente que ela aumenta, de 4 para 5, e aumenta na proporção 5 sobre 4. Procedemos do mesmo modo que fizemos aqui, né? 5 sobre 4. Esse aumento, na proporção de 5 sobre 4, ele poderia garantir, né, uma vez que, sendo aumento, está em oposição à diminuição de B, uma proporção inversa aqui. Só que quando comparamos esse número com esse, vemos que um não é o inverso do outro. Uma fração não é a inversa da outra. Logo, o C não é inversamente proporcional ao B, porque essa fração 5/4 não é o inverso dessa. E não é diretamente proporcional também, porque, obviamente, se um aumenta e outro diminui, não poderiam ser diretamente proporcionais. O A e o B também não podem ser diretamente proporcionais, já que o A aumentou enquanto o B diminuiu, mas eles podem ser inversamente proporcionais, o que é o caso, como já discutimos. Basta observar que uma fração é o inverso da outra. Desse modo, dizemos que a grandeza B é inversamente proporcional à grandeza A, o que credencia a letra A como correta. Encerrada a questão.